Havia coisas muito frágeis no mundo. E era fácil atestá-lo ao observar o grande número de tragédias que se desdobravam ao redor do mundo naqueles tempos tão inquietos. Fenômenos naturais abalavam civilizações distantes. Inundações, furacões, maremotos e terremotos, entre outras tantas calamidades. A ira dos deuses. Fora do país, muitas calamidades só haviam chegado aos seus ouvidos por meio de telejornais. Mas as coisas funcionavam diferente quando ele pensava em sua própria tragédia. O que ocorria no mundo externo era algo distante, quase como se nada daquilo fosse legítimo ou minimamente material. Nada daquilo se comparava com o lento percurso da perda das faculdades mentais, às quais ele havia se apegado tanto durante toda a sua vida. Nos últimos 4 dias de trabalho, no entanto, tudo fora por água abaixo. Alguns dias antes, quando ele tinha certeza de algumas verdades naquela vida, Antônio havia visto uma horrenda criatura assumindo gestos demasiado humanos frente a um computador. A visão ainda o assombrava. Por essa razão, havia pedido alguns dias de licença e se consultou com um médico. Mas o doutor não havia lhe recomendado nada além de alguns calmantes. Tinha receio de perder a sanidade. Por isso, recusava-se a buscar uma ajuda psiquiátrica. Em parte, ele sabia. Era puro preconceito. Por outro lado, sentia um receio de acabar se trancando em um quarto, ou sendo trancado em uma sala acolchoada, como fizeram com sua tia-avó, após anos de esquizofrenia. De uma forma ou de outra, nada daquilo justificava a negligência que cometia a cada dia que se mantinha distante de seu trabalho, de sua obrigação para com a cidade em que vivia. Decidiu que voltaria ao trabalho, mas agora, a poucos passos da entrada, não tinha certeza se gostaria de confrontar aquela monstruosidade novamente. Respirou fundo, como se sua vida dependesse daquilo, e entrou pela porta do escritório. E não encontrou nada de diferente no local. A mesma moça continuava batendo nas teclas do computador. O dia era um pouco mais tumultuado do que se esperaria em uma sexta-feira. Mas fora aquelas pessoas, nada fora do normal podia ser avistado naquelas paisagens demasiado artificiais, e as brancas e ímpias paredes e da mobília. O mesmo cheiro de mofo de antes lhe preencheu os pulmões. Era hora de começar a organizar os documentos antes que o trabalho se atrasasse. Mais tarde, caso tivesse coragem para fazê-lo, gostaria de trabalhar em uma hipótese. Mas ainda era cedo demais por aquilo. Não, deveria esperar. As horas se passaram. O tempo transcorreu rapidamente, uma vez que ele começou a se concentrar em todo aquele conteúdo que precisava ser entregue antes do final de semana. Foi até a cozinha, esperando poder testar sua hipótese. Mas precisava se preparar psicologicamente para um impacto severo, caso chegasse a alguma conclusão obscura depois da aprovação. Não se demorou muito naquele canto. Virou um copo de café, quente e agradável, garganta abaixo. Sentiu um breve protesto da pele de sua boca por causa da alta temperatura do elixir marrom. Mas não se permitiu dar atenção àquilo. Tinha algo mais importante em mente. O coração se acelerou um pouco mais. Mas fora isso, nada demais parecia fora do normal depois da dose. Observou a parede, com algumas falhas na tinta, a janela no mesmo local de sempre, e os objetos dispersos pela pia com desmazelo. Aparentemente, tiveram uma exaustão mental no outro dia, e acabaram por ver coisas que não pertenciam à realidade. Permitiu-se um breve descanso antes de seguir para a próxima sala, onde deveria... No que estava pensando, afinal? Não poderia continuar mentindo para si mesmo. Precisava encarar o problema de frente e testar a validade de sua hipótese inicial. Respirou fundo mais uma vez e seguiu em direção ao escritório. E viu a monstruosidade naquela cadeira novamente. Dessa vez a criatura lhe fitou de longe e fez um breve aceno com a mão, humano, demasiado humano. Ele respondeu com um gesto parecido, sem ter certeza se conseguiu conter o espanto completamente. Sentou-se na cadeira, apavorado com as implicações daquela descoberta. O café... Ouviu alguém chamando por seu nome, ou pelo nome de alguém do outro lado da sala. Imaginou que fosse o namorado da jovem, que havia chegado mais cedo naquele dia,
Mas quando Antônio observou a figura que passou pela porta, deparou-se com outra daquelas criaturas, mais corpulento do que a monstruosidade com roupas femininas. A versão monstruosa do namorado possuía uma proeminente fileira de dentes e garras nos punhos ainda maiores. Havia alguma coisa muito errada com aquele café. Mas não poderiam saber que ele os havia visto. Não poderiam saber. Não sabia se estava perdendo a cabeça com o tempo, mas tomaria atitudes naquele mesmo dia. Ele tomaria. Esperou que o namorado da jovem fosse embora. Esperou que todos terminassem seus trabalhos e fossem para suas casas. Quando a monstruosidade, ignorada por todos os demais, ligou o carro e seguiu seu caminho, Antônio a seguiu. Vigiaria pelos próximos dias e descobriria se aquilo era alguma contaminação com o café ou se havia algo realmente errado. Não conseguia deixar de imaginar que o jovem namorado de Isadora havia ido até a casa dela em algum momento, com promessas falsas, e acabara por encontrar um final trágico, horrível. Teria sido substituído por alguma criatura infernal? Ele descobriria cedo ou tarde.